ou vermelha. Então Deus é inteligente em tudo e incontestável. Os evangélicos já tinham observado esse detalhe. O homem só foi criado no último dia da criação, porque caso contrário o mundo ainda não estaria terminado. E se estivesse, a criatura iria querer superar o Criador. Então Deus terminou a conclusão do mundo em 6 dias, criou o homem no último minuto e foi descansar. Porque se ele tivesse criado no penúltimo minuto, talvez tivesse desmanchado muita coisa que fez. Mas a resposta aos insatisfeitos, a resposta àqueles que torcem para que Paulista dê errado, não é Júlio Matuto dar errado, é a cidade dar errada. É diferente. Essas pessoas aguardem e vão ter grandes decepções, porque é aos poucos que nós estamos avançando na educação. Está aí 12 escolas reformadas, e tenho certeza que até mais também serão. Quando assumimos a Secretaria de Educação, tinha uma equipe de manutenção de 3 homens, para dar manutenção em 60 escolas. De imediato, o prefeito determinou a contratação de 30 homens, ou seja, 10 vezes mais. 10 vezes mais, e ainda não é o suficiente, diga-se de passagem. Ainda não é o suficiente. Mas já houve uma significativa melhora. Um vaso sanitário, uma pia em uma escola que está danificada, isso não deveria ser normal, mas é. Porque uma casa que tem 400 crianças e adolescentes, com toda a energia que Deus deu a essas pessoas, é natural. Às vezes crianças que não têm educação doméstica e vai para a escola achando que pode fazer tudo o que faz na sua casa ou na rua. É natural. Se adultos agem como criança, imagine as crianças não poderiam agir como adultos. Elas têm que agir como criança. E agindo como criança, elas têm energia e às vezes não contam até 10. Não contam até 10 para fazer alguma árvore. Eu tenho filho, todos aqui têm filhos, sabem que é assim. Existe um ditado popular que diz: menino cega. E é verdade. Você tem que estar olhando permanentemente. Há poucos tempo atrás, uma mãe e um pai houve um descuido num shopping, salvo engano, e a criança caiu de um primeiro andar, porque passou pelo local onde deveria ter um vidro e não tinha de proteção, e a criança morreu. Um descuido, um segundo. Imagine uma escola com 400, 500 crianças, os professores nas suas salas de aula, cansados muitas vezes. Eu me diga, porque passei 32 anos numa sala de aula, na mesma escola, por sinal. Saí agora recentemente, dezembro do ano passado, e a gente que o diga. E criança e aluno, está ali Fernando, que tem uma família que tem escola. Criança, aluno, adolescente, ele brinca muito. Eu me lembro muito bem que recentemente, eu sou professor de física, mas gosto de puxar assuntos na minha sala da atualidade. E no dia 31 de março, isso ficou gravado na minha mente, companheira Luiz. No dia 31 de março de um determinado ano, bem recente, eu fui dar uma aula no primeiro ano de ensino médio, de física.
O conteúdo era queda livre dos corpos, estava lá no meu planejamento. Mas 31 de março é uma data significativa, histórica no Brasil, que é a data da Revolução. E lá, como eu disse, gosto de puxar assuntos de outros temas. Eu fiz uma pergunta à minha turma, e os 30 alunos. Hoje é 31 de março. Me diga o que é que significa esta data. E um aluno respondeu aí em cima da bucha. Hoje é o dia do pagamento dos professores, porque não veio quase ninguém. Olha, aquilo ali para mim no momento, a minha reação de imediata foi uma decepção. 31 de março é o último dia do mês, o dia do pagamento. Não foi quase o professor que dá aula, que foi receber o dinheiro. E danado que eu saí, olha, eu não disse mais nada. Fechei o livro, dei boa noite e disse, na próxima semana eu volto, porque depois dessa não dá para continuar. Eu saí, me desculpe a expressão que não deveria usar aqui, até por uma questão de respeito ao senhor, eu saí dali arretado da vida. Mas quando cheguei na sala dos professores, e conversando com os demais colegas que estavam lá, eles disseram, mas amigo, pior é que é verdade. E aí a gente para pensar, para refletir, conta até 10 e diz que não é que o aluno estava certo mesmo, porque tinha muito pouco professor da escola. Então, meus amigos, eu quero terminar a minha fala da seguinte frase com pensamento. O homem diz o que não faz. O tempo faz o que não diz. É muito profundo. Peguem, anotem esse pequeno texto, levem para casa e vá meditar. O homem diz o que não faz, e o tempo faz o que não diz. Então, Paulista é uma cidade da região metropolitana que começou a se desenvolver nos últimos poucos anos para cá, porque era feudo ainda da família Lundgren, as terras eram dos Lundgren, nada podia ser feito. E depois que Paulista se libertou dos Lundgrens, os Lundgrens foram importantes para o crescimento dessa cidade. Mas lá atrás, depois que as fábricas fecharam, na verdade, passou a ser um retrocesso. Então, depois que se libertou dos Lundgrens, Paulista teve faculdade, já tem aí a faculdade de Joaquim Nabuco, em grande expansão, por sinal, um shopping, torre empresarial, e nós confiamos e sabemos que essa cidade, ela não pode e não deve viver com essa mentalidade mesquinha de algumas pessoas que rezam a cartilha do enquanto pior, melhor. A cidade é muito mais do que isso, muito mais do que nós. Muito obrigado a Deus. Para encerrar a sessão, boa noite. Muito obrigado pelos aplausos para a primeira.